Sextou, 10 horas aí, 41. Levantei na estante. Zana, você levanta tarde, lembrando que eu tô doente. Como que eu tô doente? Joelho quebrado. Pra acabar de sentar, pegou uma gripezinha, mas não vou morrer não, eu creio no seu. Café com a desviada, né? Como vocês sabem que eu não tô mais de igreja. Mas eu vou pedir permissão a Deus para me tocar num assunto muito importante, que é a obra social. Que a obra social, a Bíblia mesmo diz, a fé sem obra é morta. E essa área é uma área que meus olhos carnais e espiritual brilham. E quando eu fazia parte da denominação lá, que vocês conhecem, eu fiz parte disso, e isso era meu mundo. E eu tenho orgulho de dizer isso. E onde eu chegar, quando eu falei que eu fazia parte com ele de noite no hospital, era de noite. Eu fazia parte do Anjo da Noite com todo mundo, não era eu sozinha não, era uma equipe. O nome era Anjo da Noite. Comecei assim, pelo Anjo da Noite, para depois ir pro de social. A gente levava um bujão de café de 5 litros, preto, um bujão de café com leite e um bujão de Nescau, tudo de 5 litros. Era 3 bujões. Nesse caso, 15 litros de café para o pessoal beber. E aí a gente passava pelos hospitais da Quintabona, o Soluco e o hospital de base, que é o do hospital que tem. Nós saía da catedral, nós saía 8 horas da noite, 8h30 por aí assim. Nós chegava até 10h30 em casa. Que nós ia sair nesse horário de noite, não saía cedo de manhã não, quando era o Anjo da Noite. E aí nós ia nas portas do hospital, parava o carro, todo mundo descia, botava uma mesinha, abria o fundo do carro, com tudo no fundo do carro, com a sopa no fundo do carro. Eu me lembro disso, e eu tenho orgulho de falar que eu não tô falando mal da igreja, porque talvez tem gente que tem raiva da igreja. E é bom saber que eu tive lá e eu não fui tipo uma membro. E o que eu vi lá, eu não vi nada de errado. No meu caso, eu não posso dizer que eu vi errado nessa área aí. E aí, os carros que iam, era carro tipo assim, do obreiro, do evangelista ou do membro. Botava 2 caldeirões de sopa, 2 tachos de sopa. Essa sopa era feita na terça-feira, de 2 horas da tarde até 4h30. Fiz parte também lá na cozinha da mulher chamada Dona Érica, cortando algumas verduras. Ela tem um restaurante. Ela botava os ossos para cozinhar nas panelas de pressão com as carnes. Tinha toda a delicadeza, não era de qualquer jeito, gente. Aí aqueles ossos eram cozinhados. Não ponhava os ossos na sopa, porque ela disse que talvez tinha criança ou idoso, alguém que não sabia, que podia engolir uma farpa de osso, alguma coisa. Aqueles ossos eram cozinhados, eu vi tudo, eu estive lá, eu não tô falando sério, eu participei. Aqueles ossos, depois que tivesse cozinhado, que desossava tudo da panela, 3, 4 panelas de pressão. Quando era carne moída, era aqueles ossos que alguém dava, alguma coisa, tudo doado. Aí botava pra cozinhar, desossava tudo, tirava tudo quando tivesse acessível pegar com a mão. Aí tirava tudo do osso, tudo daquela carne toda que sobrava. Só deixava mesmo a carne e o caldo pra jogar na sopa. E aí botar todos os temperos, todo mundo sabe, e o macarrão, que todo mundo sabe, e as verduras. Eu fazia parte. Não era chegar assim e botar com o osso lá dentro, tudo não. Eu falei, por que não bota os ossos pra dar gosto? Ela disse, pode botar, mas a gente vai cozinhar assim. Ela me explicou, porque pode ter um idoso, pode ter uma criança, uma pessoa desavisada e engolir um pedaço, depois é que a gente fez a besteira. Ela tinha uma delicadeza nessa hora de explicar. A mulher, eu perguntei tudo. Fiz parte dessa obra, essa obra é linda. Não tenho o que dizer, não tenho saudade, porém, tem que falar, né? Porque você me vê sentada hoje aqui dentro de casa, você me vê brigando, você me vê latindo como um cachorro abandonada, mas eu fiz parte de uma obra muito séria, uma séria mesmo, não é brincadeira não. Trabalhar com almas, pessoas que estão caídas nas ruas, moradores de rua, que o Anjo da Noite atende esse tipo de gente. Gente, olha, quando eu tava lá, eu encontrei uma parente minha, que Deus o tenha, já morreu já. Eu encontrei ela, quando eu cheguei na rua, eu não sabia que ela morava na rua. Que ela era a cunhada do meu ex-marido. Foi cunhada, teve 8 filhos, foi 10 com o irmão do meu ex-marido. Foi lá no centro comercial, nesse dia eu tomei um choque tão grande. Veio uma água nos olhos, tipo assim no olho. Que quando eu cheguei lá, todo mundo desceu do carro. Aí
Aí eles, olá, boa noite, tudo com educação, não é de correndo, não é gritando, porque você vai abordar vidas, aquele pessoal bebe, aquele pessoal, você sabe que fica lá todo sem noção. A gente tem que ter muito cuidado, que é um processo de carne e de alma. Aí o pessoal, o que vai na frente é os pastores, os evangelistas, as obreiras, ou as evangelistas atrás. Aí cada um aborda uma pessoa, tipo, com o maior cuidado, não é de qualquer jeito não. Que se for de qualquer jeito, Ave Maria, tá lascado. Aí quando foram lá abordar, que a mulher levantou, tava debaixo da coberta, não vou mentir, eu tenho essa foto também. Era a ex-cunhada do meu marido, que Deus o tenha, a finada Rita. Quando eu olhei pra ela, eu falei, você é Rita, né? Aí os pastores olhou pra mim, os evangelistas, falou assim, que o correto não é ficar conversando, outras coisas não é chamar pra comer, fazer oração e sair. Só que eu olhei pra ela e eu tive que falar. Eu falei, você é Rita, né? Ela disse que era. Aí eu agarrei na mão dela. Aí quando eu agarrei na mão dela assim, eu me lembro que eu agarrei na mão dela assim, aí eles bateram a foto. Mas não foi porque eu quis. Que a foto eu também tinha um celular também, né? Aí, nessa hora veio uma água no olho. Veio vontade de chorar, porque eu conhecia aquela mulher. Aquela mulher era ex-cunhada do meu marido. Tava nas ruas, já bebendo, essas coisas. Eu não sabia que ela tava ali. Outra vez eu peguei uma pessoa também que eu vi as pessoas. Tinha uma senhora de idade bem mais madura, uma senhora mais aparentando ter uns 60 anos. E aí, quando pensa que não, lá embaixo, descendo depois do centro comercial, perto onde entra pra a rodagem de Itajuípe, se eu não me engano é a rodagem de Itajuípe, perto de lá, onde vende o sal ali, tem um negócio, uma distribuidora de sal, eles gostam de dormir debaixo da marquise ali, debaixo do negócio das empresas. Aí chamaram, aí quando pesquisou tinha uma senhora e um rapazinho novinho, se ele tinha 25 anos era muito. Aí todo mundo pensou que era neto dela, aí falou assim, e chama seu neto pra comer, as pessoas falaram bem assim, aí ela disse assim, não é meu neto não, é meu marido. Todo mundo olhou pra cara assim, ó. Aí é porque ele tá aqui pra me proteger. A sensação que eu tinha que aquele cara tava ali aproveitando daquela mulher foi o que eu pensei. Não falei nada pra ninguém. E também ela realmente precisava dele. Ele precisava dela pra alguma coisa. E ela também não queria se sentir sozinha. Eu vi tudo isso e vivi isso. Não vou mentir. Aí, e era rápido, assim, não era demorado não, nós ficava lá de 8h30, saia da garagem 8h30 até 10h30 no máximo. Hoje da noite, trabalhei, fui, gostei, vi como é que é, gente com perna ferida, lavava ferida, algumas obreiras, eu não lavava não, porque eu via tudo. Eu ajudava de quê? Dando copo, a sopa, botando a sopa se ele deixasse botar, porque a gente não chega assim e não bota a mão não. É tudo preparado e cada um vai fazer uma função. Você vai ficar nessa função, você vai ficar nessa, dava uma direção, o pastor dava uma direção assim a gente, e a gente obedecia, ninguém podia fazer de qualquer jeito não. Aí se tivesse alguém ali com alguma coisa, aí levava alguma coisa, ela botava a luva, ou encaminhava pra alguma coisa, falava, você já foi no médico? Você tá recebendo tratamento? Era um processo muito bonito, não vou mentir. Quem passou por lá, pela rua de noite, não sei se essas pessoas ainda lembram ainda, porque eu lembro e foi assim. É um choque de realidade. A gente reclama muito que não tem o que comer, que não tem o que beber, que não tem o que vestir, que não tem o que calçar. Mas quando você tá com contato com pessoas que não tem nada, só tem só a coberta pra dormir, malmente, e o papelão, você fala assim, eu tenho tudo em casa. Você fala assim, eu sou rica, eu sou rico. Aí você vê aquelas pessoas fedendo, algumas. Não vou mentir, tem que ser realista. Ou senão, sem dente, quebrada a perna, gente de cadeira de roda, gente de muleta, na rua, eu vi, e não é brincadeira, eu vi, tive contato. Então, por isso que eu não sou muito assim de reclamar, eu me contento com o que eu tenho, que talvez alguém hoje tá achando que a Isana tá na miséria é quem tá na rua, gente. Miséria é quem dorme no papelão, e aqui em Itabuna existe. Eu não sei se já tiraram essas pessoas. Itabuna, Bahia, vai de noite ali no giro do Itão ali, não sei se ainda tem ainda, ó, descendo do Itão pra baixo ali, centro comercial, depois do Itão, vai descendo ali, aquelas beiradas ali, até lá embaixo, perto da Avenida de Léus ali, vai olhando ali que acha gente ali, vai no São Caetano de noite,
de noite ali pelo jardim, onde era o jardim, e beirando a feira, fica gente também de noite, eu não sei se ainda tem ainda, deitado 2, 3, e não é brincadeira, isso existe na nossa cidade e em qualquer outra cidade. É uma obra muito preocupante, porque os governantes fazem alguma coisa pra tirar, né? Mas não é ele, não tá ali, não é porque quer. Primeiro tem a maldição espiritual, o vício, e alguma coisa levou aquelas pessoas ali. Tem gente nova, gente velha, gente, sei lá. Tem uns que ainda a gente vê que as pessoas são muito sábias. Não é porque estão na rua que não são sábios, não. Tem muita gente ali que tá na rua que é sábia, sábia mesmo. Tem gente que sabe ler, tem gente que sabe versículo de Bíblia. É um choque de realidade. E eu tive disso. E eu não cheguei aqui nas casinhas e falei pra ninguém, não. Todo mundo viu eu saindo pra igreja. O pessoal ria de mim quando eu passava aqui, pra falar a verdade. Na época eu passava, o pessoal dizia assim, vai dar dinheiro pastor. Eu escutava. Aí eu passava, né? Eu não ficava em casa quase tempo, não. Era de segunda, de domingo a domingo tem culto lá, na época. Não sei hoje. Eu tô falando o que eu vivi. Aí eu passava, o povo ria aqui, ó, no giro da minha casa aqui. Eu dou até nome, eu que não quero falar nome de pessoas aqui que ria, zombavam de mim, que eu tava indo dar dinheiro ao pastor. Aí, penso que não, passava na Mangabeira, aquele pessoal da Mangabeira da Baixada, aí todo mundo me conhece, que eu passava a chamar todo mundo. Só que minha dor, o pessoal da Mangabeira da Baixada, que aqui é Nova Mangabeira, na hora que eu dou isso, ninguém vai me visitar também não. A minha dor é essa. Aí passava, convidava pra igreja, trazia água, aí elas pediam água, tinha uma gota de milagre. Eu um dia passei na porta de uma mulher, trouxe um negócio, passei nas costas dela, porque eu queria ajudar, eu tinha aquela sede de querer fazer a diferença. Só que eu esqueci da minha vida carnal, espiritual, e minha vida cada vez mais embolando, e até chegou esse tempo. Aí talvez você fale assim, eu vejo os anjos dentro de casa, que eu já abordei. Desejo sem nada. Gente, quem tá na rua não tem nada. Nada. Só tem uma roupa velha ali, umas coisinhas. Não sei nem o que tem. Dormindo, deixa assim por volta de 8 horas, que ele espera a loja fechar. Aí bota o papelão. Ali no centro comercial, a gente fazendo aquele lado do então ali. E cá na sobrinha, no meio da sobrinha, tem um pessoal que fica de noite esperando as verduras pra descarregar caminhão. Pra aquele pessoal ali que trabalha ali mesmo, pra o dono, e eles pagam alguma pessoa pra ajudar. Aquilo ali é silêncio de noite, aquilo ali é escuro. Aquela sobrinha ali, eu tenho história com aquela sobrinha do centro comercial ali, ó. Eu pedi quando eu cheguei em 93 nas ruas, e quando eu fui pra igreja, eu fui pra rua de noite ali no centro comercial. Aquilo ali é escuro, ali quase não tem iluminação. Ali, você entra ali, parece que você tá entrando assim num lugar sombrio. Você acredita? Eu tô falando sério. Não sei hoje se tá iluminado. O negócio o sistema que ele fala na Bahia é bruto. E aí eu não falava que eu tava sentindo aquele. Logo nos primeiros dias eu senti aquele. Vixe, a gente vai entrar aqui. E aí era todo mundo. Não era só um só, não. Era vários. Não era só um, não. Ia 3, 4 carros. Uma vez eu bati o carro de uma mulher galegora. Essa mulher, ela falou, eu vou levar vocês. E eu não sabia descer do carro, nem bater porta, não sei que não pode bater demais, não sei. Sei que eu menti lá, ele disse, quebrou não sei o que aí. Eu falei, me desculpa que eu não sabia, né? Porque eu não quebrou, não. Ela que acho que eu bati a porta do carro forte. Eu falei, me perdoe. Ela nunca mais quis me levar, essa mulher, que eu bati a porta dela com gosto. Mas não foi porque eu quis. Então eu vivi essa experiência. Fica aí, piranha. Vivi essa experiência. Tava botando o banco na porta pra contar pra vocês que assim como eu fui lá da igreja, que eu toquei no nome da religião da Testemunha de Jeová, eu tive estudo aqui na minha casa. 3 anos estudo. 3 anos estudo da Bíblia com os livros, né? O que a Bíblia ensina, a luz da Bíblia, né? O que a Bíblia ensina. Aí eu fui lá visitar na Testemunha de Jeová na época. Visitei, gostei. Só que quando abordou o assunto de aniversário, eu não tinha sabedoria. Assunto de doação de sangue na Testemunha de Jeová. E essas coisas me deixou um pouco assim, sem entender. E até hoje eu não entendi muito, que eu não tenho sabedoria tanto. Porque esse assunto é sério. Quem, segundo eles, eu não sei hoje, eu não tô falando mal, peço permissão, não tô atacando ninguém.
Segundo eles, a religião do Testemunho de Jeová, quem é verdadeiro do Testemunho de Jeová, não recebe sangue e nem doa sangue. Aí eu perguntei à mulher na época, a mulher disse que quem estiver precisando de sangue, Deus dá uma alternativa, porque quem pode dar a vida é Deus. E o homem está fazendo o papel de Deus, foi o que ela me falou aqui. Aqui no meu bairro tem 2 igrejas também aqui. Me chamaram para ir para essas igrejas, já fui frequentando já, fiz essas coisas que eu tinha. Eu tive várias amigas evangélicas, eu dou nome. Glória, Dona Creuza, Dona Tânia. Gente evangélico de cada uma dessas. Glória era da Igreja do Véu. Fui amiga dela muitos anos, ela sempre falou de Jesus pra mim. Dona Tânia da Assembleia Ona, aquela pessoal do Reteté, que aí ela mudou pra Universal, pediu permissão ao pastor, que disse que ela tinha essa campanha forte. Se eu fosse contar minha vida a fundo, eu vou lá embaixo e busco pra você entender que eu não sou treva. Eu acho que eu não sou. Não posso dar justificativa. Que talvez as pessoas assim, Zana é treva. Zana, porque veio talvez botando a guia, ou usando essa guia assim pra alguma coisa. Eu tenho o direito de escolher e aprender outras alternativas. Isso pode ser pecado, porque eu conheço a Bíblia. A Bíblia fala que os feiticeiros não entrarão no céu, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Se eu não me engano, capítulo 22, versículo 15, ou é 22, 15, versículo 22. Os feiticeiros, idólatras, não entrarão no céu. Não adorar a imagem. Isso tudo eu li, meu filho. Eu conheço isso aí tudo. Eu li tudo. Eu li Bíblia. Eu tive estudo de Bíblia. Eu tive estudo do Apocalipse, lá na Igreja Universal. Então, não vou dizer pra você que eu sou inocente, eu não conheço Bíblia assim. Que não é só conhecer, tem que praticar. A única conclusão que eu tirei durante esses 5 anos, 9 meses, que você conhecer é uma coisa, praticar é outra. E a Bíblia vem contramão do mundo. A Bíblia vem contramão. Quem acredita na Bíblia, não pense que é pra ficar o pé no mundo e o pé na igreja, não. É pra renunciar ao mundo total. Que a Bíblia é um livro que foi inspirado, segundo eles, pelo Deus. Lá o homem escreveu. E depois disso, você tem que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é você não querer... O seu ego não tem que estar na frente. A Bíblia não tem livre-arbítrio. É tudo Deus primeiro. Tudo é pra Deus. Nada pro homem. Então, quem quer viver uma vida de aparência, de mentira... É isso que me deu bugação na minha cabeça, porque eles pregavam tudo isso. E eu cheguei aqui no bairro e eu vi muita coisa que não bate. Não vai bater nunca. Até quem disse que é cristão, eu vi assim, oxe, Jesus falou isso, que isso não é. E vim em mim também. Então, passei por essa situação. Tive muita gente, amigas, que era de igreja, de véu, fiz campanha numa igreja lá embaixo, na Rodada de Itajuípe, que tinha uma igreja chamada Deus é Amor. Minha amiga, na época que eu era amiga, a gente punhava pra lá quando ela não era de igreja de cá, que ela tinha umas campanhas. Eu me lembro até a música que cantava na igreja. Espírito, em verdade te adoramos. Aí eu, pô, Rei dos Reis, fiz campanha 1 ano lá dentro. Eu, sem ser de igreja nenhuma, fiz aula de Bíblia primeiro com o pessoal do Testemunho de Jeová. Aqui nessas casinhas, foi aqui, ó. Vinha Irá, Eliana, Messia e a outra era quem, Bilu? Irá, Eliana, Messia e era 4. E Sandra. 4 mulheres, 2 cada semana. Eu tenho os livros até hoje aí, eu não joguei fora não, porque eu respeito que ali tem versículo bíblico. O livro já tá velho, né? E a Bíblia da Testemunho de Jeová eu tenho, que elas me deram, que eu não comprei não, elas me deram. E eu tive o maior respeito de guardar. Li, entendi alguma coisa. Quando ela chegava aqui, me pegava de sutiã, que eu andava de sutiã. Aí eu sentava, casa suja, ela sentava com boa paciência, ensinava eu. Foi 3 anos elas tentando ganhar eu pra Jesus. E aí eu falei, olha, quando eu fui lá, o pessoal, voltando ao Testemunho de Jeová, aí no livro fala que a gente não pode comemorar aniversário, que Jesus não tem aniversário. Aí a gente toma aquele choque de realidade quando fala aniversário, meu dia. Aí você fica assim, ó. Quando você não entende, você fica assustado. Você pode comer bolo qualquer dia, qualquer hora. Você compra um bolo e come. Mas aniversário o pessoal não comemora. E muitas coisas mais que, se abordar na sociedade hoje, dá um choque de realidade e as pessoas ficam criticando. Hoje eu já entendo. Hoje, com esse corpo que eu tô, com essa mente que eu tô louca, eu entendo tudo. Não vou criticar, porque se você quer servir a Deus, você tem que renunciar. Só que
As pessoas da sociedade não tem isso, não. Elas metem a língua, critica mesmo e acabou. É igual o pessoal do axé. Eu nunca fui no axé, atendida por um líder religioso. Eu não tenho vergonha de dizer. Se alguém achar que eu já sentei na frente de um líder religioso para ele me atender, e não, eu não. Minha mãe, meus irmãos, minha família tá aí. Eu não fui, não sei nem onde que fica. Tem lugares aqui em Itabuna maravilhosos que eu sei que tem. Mas eu tenho uma simpatização muito linda. Minha família foi criada nesse negócio, vendo essas coisas. Ele sabe lá, eu não sei que diabo que ele sabe lá. Deus me perdoe falar assim. Então, eu me aprofundei depois da perna em algumas coisas, mas ainda falta me aprofundar mais ainda. É perigoso porque a sociedade vai querer matar uma pessoa que quer pensar diferente. Eu tenho consciência disso. Porque a sociedade está acostumada a ser manipulada. Faz isso aqui, só é uma coisa só. E eu deixo claro que eu não quero ser essa pessoa, essa mente fechada. Não quero ser melhor do que nenhuma mulher, nem nenhum homem, nem desafiar nenhum líder. Porém, não é justo um ser humano viver num mundo que só pensa de um jeito. Só conhece uma coisa. A gente nunca sabe o dia da manhã. Eu não sabia. E pra mim também foi pra me pagar muita língua. Porque eu também combatia o pessoal do axé. Eu não vou mentir pra você. Eu achava que era demônio. Eu repreendia. Eu paguei a língua total. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Ai, esse povo. Quando eu vi esse povo eu me benzia. Só foi eu adoecer que eu parei de me benzer. Só foi eu quebrar a perna e ver a hora de perder a perna. Pronto. Tudo isso acabou. Porque na hora que eu clamei lá o Deus que eu acreditava, eu não vi resultado. Eu não vou mentir. Deus me perdoe falar assim. A pessoa vai até se assustar, mas foi vida real. Então essa obra social é linda. Aí agora eu não fiz parte. Muita gente não vai lembrar. Eu tive lá no Albergue Bezerra de Menezes em 99 para pegar enxoval. E tive com o pessoal da igreja para fazer o evangelismo. Aí eles vai lá, pede, né, uma semana antes que vai fazer o evangelismo. Aí leva os papel, leva o que tiver de levar. Quem come doce pode comer, quem não come, as mulheres lá já sabe. As mulheres lá que trabalham cuidando lá do Zelinho. E é um choque de realidade, gente. Eu tô falando que eu vivi isso. E eu não cheguei aqui nas casinhas e falei, não. Tô falando hoje porque talvez eu não sou sábia. Eu não sou inteligente, que eu sou muito louca. Eu fiquei louca mais ainda depois que quebrei esse joelho, eu fiquei maluca mesmo. Aí fiquei fora da casinha. Mas chegando lá a gente vê que a gente não é nada. A gente é vulnerável. A gente se bate no peito, eu sou isso. Sou o quê, rapaz? Se ficar velho a gente não é nada. Fica trêmulo, dependendo dos outros. E aí a gente fala assim, por que a gente quer ser tão bom se a gente não é nada? É porque a gente não vai pra rua. Então você que tá aí criticando eu, rindo na minha cara, zombando na minha cara, aqui em Itabuna, Bahia, Albergue Bezerra de Menezes, eu vou tocar nesse nome sim. Lá acolhe senhores de idade, senhoras de idade, pessoas com doenças que talvez a gente não sabe nem qual que é. Vai lá visitar no domingo à tarde. Eu acho que eles deixam visitar. Não vai muita gente não, vai devagarzinho. Pega o ônibus, pega a sua moto. E vai lá saber como é que é a visita, como não, pra você não me criticar. E também, se quiser ajudar o centro, pode ajudar os empresários. Pode ajudar, rico, pobre. O que eu vou ajudar? Você pega, junta aí, ó, roupa, sapato, pão, comida. Leva para essas instituições de Itabuna e fora de Itabuna. Ah, não, eu quero dar na igreja. Dar lá na igreja que eu frequentei. Dar nas outras igrejas que tem nos outros bairros. Farnel. Você não quer me ajudar? Que essas obras aí é tudo por união. União. Eu tive lá. Aí então, eu dou uma coisa, aí eu sou rico. Dá por cento de caridade cada manto, sem pedir nada em troca. Dá lá, ó. Faz alguma coisa. Farnel de comida. Ah, eu tenho uma tonelada de comida. Procura o centro de Itabuna aí que você se identifica. Ah, eu não sou... até no axé, a gente nunca sabe. Talvez tenha um axé que precisa de ajuda. Você mete bronca. A obra social, ela existe. A Bíblia diz assim, a fé sem obra é morta. E bota, arregaça as mangas e vai à luta pra você ver
Eu tive lá, mas não cheguei aqui, não falei pra mãe, não falei pra filho, não falei pra ex-marido, não falei pro meu vizinho. Ó, gente, hoje eu fui lá na rua. Hoje eu fui lá no centro comercial, não cheguei, tomei banho, vesti minha roupa, fiquei normal. Aí quem me olha fala, olha, a Zana é doida, olha, a Zana. Eu tive lá e eu tenho honra de dizer isso. Foi lindo, foi maravilhoso. Por isso que hoje, se tiver só o café, eu tomo. Por isso que hoje, se tiver só o básico, eu não vou reclamar. Se faltar o pão, não fico desesperada. Porque eu venho de um preparamento desde a infância. Desde a infância. Eu não tive infância. Eu, com 7 anos, eu lembro de tudo da minha vida. Dos 8 anos aos 10 eu fui abusada. Então, eu não tive infância. A minha infância foi cefada. Mãe saía pra trabalhar de manhã e deixava meus irmãos nas minhas costas. A mãe teve 12 filhos. 12 filhos. De 12 filhos, só tem 6 vivos. Morreu irmã minha no meu colo. Eu era criança quando eu tava tomando conta da minha irmã na roça, na casa onde minha mãe morava. Mãe me deu a menina chorando. Eu me lembro. Mãe, ela tá agoniada. E a menina chorando. Aí botei numa redinha. Tinha uma redinha acima da cama de mãe assim. A mãe morava na casa de taipa. A primeira casa que mãe teve, que o pai fez. Eu botei essa menina na redinha e balançava. E a menina cada vez mais chorando. Aí eu peguei a menina. Quando eu peguei a menina começou a se esticar. E fazia trá. E eu não sabia que aquilo ali era a morte. Aí, tô falando sério, mãe é viva aqui, ó, pode saber. Aí morreu de noite, por volta de 7h30. Aí eu chamei, mãe, a menina tá toda se esticando. Era uma criancinha assim. Aí mãe chegou na porta do quarto. Quando mãe chegou na porta do quarto, pra você ver que eu tenho realidade de vida verdadeira. Mãe disse, João, minha filha tá morrendo. E correu pra trás, que ela sabia o que era. Aí pai correu, pegou o candeeiro. Não tô mentindo, eu era criança, mas eu lembro. Pegou o candeeiro e botou na mão da menina. A menina fez assim, ó. Esticou e morreu no meu colo. Eu era criança. Ele nem tirou do meu colo. Quando assim que a menina acabou de fechar os olhos, ele botou a mão assim no olho, fechou o olho dela. Pra você não ficar assustado, porque eu... Ai, Zana. Eu vi de lá mesmo, viu? Falando a verdade. Aí, ele pegou a menina e enrolou num paninho lá dela mesmo, numa mantinha que ela tinha. E falou assim, vamos na casa de véia. A véia era minha avó, que tá viva até hoje. Aí, chamou os meninos meus irmãos estavam deitados. Acordou todo mundo. Mãe chorando. Aí ele pegou botou aqui no cogote dele. Era de noite, nós morávamos dentro de uma roça. E aí pegou minha irmã morta aqui na frente dele, com o fifó na mão. Que é fifó? Um candeeirão de lata, grandão, com um negocinho assim atrás pra não apagar, pro vento não bater, não apagar. Mãe atrás com um divã, com isso nas costas, que divã não era nascido, e meu irmão Vado andando. Passei por cima de uma fileira de pedra, que se um caísse embaixo, morria. E a gente foi andando de noite, pedindo a Jesus que não encontrasse uma patrona na estrada, o que a patrona cobra, que lá na região tem muita patrona. Aí chegamos na casa de vó, umas 9 horas da noite, ou foi 10, não sei que horário era aquele. Aí vozinha tava deitada já. Aí ele gritou, véia, que eu chamava minha avó de véia. Aí véia disse, o que foi? Já aconteceu alguma coisa? Aí ele ficou calado, a voz dele embuchou. Aí botou no chão, no terreiro de vó. O terreiro de vó era limpo. Na frente do terreiro de vó, eu me lembro que tinha um pé de ave de Natal que eles plantaram. Aí, mãe chorando, aí vó abriu as portas e falou, valeu, meu nosso Senhor Jesus Cristo. Acorda, gente. Aí chamou o tio Mundinho, tio Regis, vozinho. Aí foi acendendo tudo que era candeeiro, que era lá era candeeiro. Aí começou o tio Mundinho preparar o facho de ripa, que lá era na ripa, não tinha luz. Aí começou a botar na frente da casa pra assinalar que tinha acontecido alguma coisa. Eu nunca esqueço disso. Aí começou a botar aqueles fachos de ripa, 2 na frente, pra quem tá de longe enxergar que aconteceu algo naquela casa. Isso, eu vivi isso, e eu não posso esconder minhas origens. Aí minha avó arrastou o bancão que tinha na casa dela. Ela só tinha um banco na sala e um altarzinho assim. Botou minha irmã com a cabeça virado para o altar. E ali eu não pude mais tocar, que eu não vi mais. Aí botou aquele anjinho. Aí pai desceu, foi buscar meu padrinho, que chamava de meu padrinho, para fazer esse caixão. Esse homem veio, um homão grandão, um cabocão assim. Fumava um cigarrão de palha. Aí sentava assim no chão, na frente do terreiro de dia, fazendo aquele caixão. Eu vi tudo. Eu vivi isso. Ali, eles compravam aquelas emblemas. Eles pegavam aquela farinha que chamava a goma e botavam no fogo as mulheres. E pegava papel crepom e forrava o caixão depois que estava pronto, aquele caixãozinho de anjo, todo branquinho. Tauba da boa, não era tauba de quinta categoria, não.
Fazer aquele caixão lá pra aquele anjo era lindo. Aí as mulheres iam no rio pegar jasmim, que é o lírio do brejo. Pegava o lírio do brejo, tudo branquinho, não podia ser molhado, enchia aquele caixão de flor, aquele cheiro de flor. A vozinha já tinha preparado a mortaia. Quem fazia a mortaia era minha avó. Minha avó te costurava na mão com madrasto, aquele pano de algodãozinho branquinho. Aí vestia aquele camisão daquele anjo, eu vendo tudo. Enquanto os meninos estavam brincando, eu tava ali, ó, em cima deles, vendo tudo. Eu passei por isso. Eu não sou melhor do que você, não sou pior. Eu vi isso, não tô mentindo, não tô inventando. Aí foi morrendo, morreu essa irmã minha. Foi a primeira, que Deus o tenha. Aí morreu Elisete, Eliene, aí morreu Edilza. Vi tudo, Edilza. Aí depois, Edilza foi a última que morreu. Aí morreu Maria Dominga. Maria Dominga morreu de verme. Verme mata. Minha irmã morreu de verme. A verme atacou. Aí subiu pelo nariz, tapou o fôlego, matou. Matou a menina, verme mata. Quando ela morreu, às 4h30 da manhã, eu já tava mais grandinha, minha outra irmã. Botou verme da hora que morreu até na hora de enterrar. Foi um pinico de verme. Pode acreditar, acredite se quiser. A verme saía pela boca assim, ó. Verme, mãe não sabia. Quem matou a menina foi a verme. Deu ânsia. Topou o fôlego. Quem sabia que aquela criança estava de verme? Eu não sabia. Aí a mortalidade naquela época era muito grande. Mãe, se fosse viva do filho de mãe, era 7 filha mulher. 7 filha mulher. Então eu passei por isso. Fiquei aqui em Itabuna, não fiz muita coisa. Eu não sou santa. E não vou dizer pra você que eu sou santa. Tenho meus pecados, que eu tenho pecado até umas horas. Mas não pensa assim que eu sou quadrúpede total, não. Não sou sábia. Que eu não vou dizer que eu sou sábia. Mas talvez a experiência que você teve, eu não tive. E a experiência que eu tive, você não teve. E é essa experiência que eu gostaria de dizer assim. Ninguém é inútil. E também ninguém tá descartado. Você entendeu? E não é porque eu também sei disso que eu sou melhor do que você. Não. Eu me considero a pior pessoa, só que eu não falo pra vocês. Fica aí essa direção. Lembrando que hoje é sexta-feira, né? Sextou. Então eu vi a minha família assim. Vi também coisas que não pode nem falar. Duro foi quando eu cheguei na bananeira, que a bananeira, quando eu cheguei em 93 em Itabuna, fiquei 15 dias no São Caetano. Com 15 dias eu vim pra bananeira. Fiquei na Princesa Isabel 15 dias na casa da minha tia Finha. De lá minha prima tirou nós pra bananeira de Nalva. Quando eu cheguei na bananeira, eu não sabia que aquele bairro era tão periférico. A bananeira era toda fechada de taiba, barracos, um em cima do outro. Não tinha um vão pra entrar pra bananeira, pro rio. Bananeira era fechada de cima a baixo. Muita banana plantada nos quintal e cana. E muito esgoto correndo no meio da rua. Na realidade, que eu nunca vi. Nem na roça eu vi aquilo ali. Quando eu cheguei aquilo ali, que eu vim da roça, eu fiquei assim, Edinalva mora num lugar feio. Mãe, Edinalva, tu veio da roça, égua. Me chamou de égua. Aí, quando eu via, na bananeira eu via gente brigando, muita gente brigando. Na roça não tinha isso, muita gente brigando de facão no meio da rua. Gente fazendo coisa que eu não quero nem falar aqui. Atrocidade, eu vi com esses olhos que até de comer. E ali a terra sem lei, sem denominação, sem nada. Ali é onde fiz chora, mas não vê. Duro é quando começa a chover em Itabuna. Que aí você vai descobrir o que a bananeira faz. O Cachoeira, todo ano, enchia quando nós morávamos lá. O Cachoeira é o rio da nossa cidade, que conta Itabuna. O Cachoeira, quando enche, essa área é uma área mais baixa. É boa de morar, mas ela é baixa. Assim que o rio enche, onde tiver casa, pode se preparar para correr, que não fica não. Aí você vê a gente bater. Aí você fica pedindo o vizinho que mora do lado de cima, que era um lugar mais alto pra morar ali, ficar uns dias ali. Ou senão você ia pro Parque Antônio 70. No caso meu, eu ficava muito tempo na casa de Dona Olívia, quando eu morei na bananeira. Fiquei muito tempo lá, era 5 famílias ficavam dentro dessa casa. 5, não tô mentindo. Eu, mãe, Gene, Dona Oliva e Meire. Era 5 famílias e Bel, 6. Bel era o cunhado dela. Todo mundo botava o bagaço lá na casa de Dona Oliva. Aí, quando eu tive uma encrenquinha uma época lá, pra cortar o vídeo, tipo assim, pra não ficar muito longo, aí eu decidi ir pro Antônio 70. O Antônio 70 é um parque que tem aí, de Espuíta, em Itabuna, que bota cavalo, essas coisas. Era um parque, não sei se não existe ainda. Aquilo ali, pode procurar no jornal da minha cidade, já abrigou muita gente ali.
Ali eles tiravam da baia dos cavalos o pó do cavalo, a ração, o negócio do cavalo. E nós entrava naquele vão onde ficavam os cavalos. Pode acreditar. Ali nós botávamos pinquar. O que é pinquar? Roupa, cama, o que tivesse. Aquele negócio fazendo bicho de cavalo. Só é aquelas baias. Nós ficávamos nas baias. Nas baias. Tem uma grade assim. E mais nada. E coberto. É um pavilhão grande. São vários pavilhões. Aquilo ali lotava de gente. Bananeira, rua de pai. Onde passasse enchente aqui em Itabuna. Aquilo ali frivia de gente. Imagine que nessa época o que bem tinha, ó, e hoje tá pior. Só via gente dizendo, roubou o bujão, acabou com não sei o que. Homem traindo mulher, ali era um lugar perfeito pra homem fazer o que quisesse. Naquele meio daquela coja lá, eu no meio, ó, do furacão, eu participei com minhas 3 filhas, Bilu na barriga e 2 em volta pequenininha, Canana e Caneva. Levei meu ex-marido pra lá. Nós só tinha uma geladeira velha, um sofá-cama que nós tinha. E nós lá, no meio desse... Nessa época, em Itabuna, não dava cesta básica muito, não. Não dava dinheiro, não dava móvel, não dava nada. Sabe o que que dava? Era balde, vassoura e comida. E a janta, coberta, muita coberta dorme bem, pra nós ficar lá. Quando voltar a lavar a casa. Não tinha negócio de móvel, não tinha negócio de cartão, não tinha nada não. Se você perdeu, perdeu. Eu sou desse tempo. Eu passei por isso. Aí, quando terminava que as enchentes baixavam, nós voltava pra casa com a vassoura e os baldes que ele dava, lavava a casa e tava pra dentro daquela casa. Com uma semana as crianças doíam tudo, que aquela casa ficava fria. O barraco que eu morava, eu tenho 1,73 m. Cobria a enchente. Eu nadava pra caramba, toda a vida eu nadava, só que hoje eu tô pesada. Eu entrava dentro pra pegar o que ficasse lá no fundo, que deixar, a água leva. Água gelada, eu tomava muito banho no rio cheio, pulava dos gotinhos que tem lá na bananeira dentro, cheio de água. Eu fui preparado na bigorna, lá no fundo do esgoto. Não tô mentindo não. Vi muito Fernando Sodac na bananeira fazendo reportagem, vi muito. Fernando Sodac, ó, trabalha nessa rede baiana de hoje, não é de ontem, ele ia lá todo... eu tô falando sério. O que, minha filha? Os repórteres ficavam doidos quando a bananeira enchia, o povo corria pra bananeira fazer matéria. Não tô mentindo, não. E outras denominações lá de emissora. Aí, que mais? É uma realidade, eu vivi isso é passado. Só que eu não vou enterrar meu passado, baixar a cabeça, mentir pra sociedade de Itabuna ou fora de Itabuna, que eu não vivi isso. Zana, Elisângela, né, que sou eu, apelidada como Zana, vulgo Zana, que foi o povo da bananeira que me botou esse nome de Zana, viver uma realidade verdadeira, não foi brincadeira, não foi porque eu fixei na minha mente pra evitar pra vocês, pra ganhar ibope, ou pra ganhar seguidor, que eu nem seguidor eu tenho, ou pra tirar o pé dela, mentira. Cada um aqui, esses moradores de hoje aqui da bananeira, ex-morador, vem de lá também. A minha dor aqui dentro hoje é isso, que você, ó, criado com eles, sabendo quem é quem, eles sabendo de mim, eu sabendo que é deles, mas ele não perdoa. Eles, a maioria, não é todos. Se eles quiserem pisar por cima pra tomar esse copo aqui, eles pisam. Muitos aqui faz isso. Eles não quer que você abre o poço, não. Eles querem tirar o poço de você. A verdade é essa. Muitos daqui têm esse sentimento ainda. E comigo não foi diferente. Não foi diferente. Que de uma hora pra outra eu fico perguntando assim, por que de tanta resistência que o pessoal não quer que eu saia de Itabuna, não quer que eu dê uma virada na minha vida pra melhor. Eu mereço. Eu tenho o direito de merecer. Só que aí eu encontrei os próprios conterrâneos, casinha, não é Mangabinha lá não, que aqui tá com Mangabinha, mas aqui nós somos ex-morador da bananeira, Nova Mangabinha. Que o nome disso aqui se chama Conjunto Habitacional Geraldo Simões. Pode procurar na inauguração do bairro. Tinha uma placa, só que o pessoal, na época que Geraldo tava saindo, Geraldo perdeu a eleição pra Fernando, o pessoal mudou pra não botar o nome de Geraldo pra pirraçar. Aí botaram votação, que não sei o que, Nova Bananeira, aí ninguém quis, aí botaram Nova Mangabinha. Nova Mangabinha aqui, o bairro aqui. Aí ficou Mangabinha só, no talão do livro em Mangabinha. Só que nós somos ex-morador da Bananeira. Eu sou. E todos que moram aqui é ex-morador. Se tiver alguma pessoa nova, é porque muita gente vendeu casa, deu casa, fez o que tinha que fazer, é problema deles pra lá. Mas eu sou ex-moradora da Bananeira.
Eu morei lá mais de 19 anos. Morei na Rua da Bananeira 2047, era meu barraco. Saí de lá, derrubei o barraco, vendi as tábuas e vim morar aqui, que a casa foi doada. Pra correr das enchentes. Graças a Deus, depois que nós saímos de lá, nunca mais teve enchente. A única enchente que teve violenta foi em 2021, eu já não fiz mais parte. Graças a Deus. Mas eu sei o que é correr de enchente. Eu sei que é perder noite de madrugada acordado. Meu ex-marido dormia, mas minhas filhas... E eu lá, ó, andando bananeira assim, bananeira abaixo, dentro d'água. Ou se não, sentado, acordado a noite toda. Eu amanhecia dia. Eu não sou muito de dormir de noite. Eu não durmo de noite faz tempo. Eu não sei o que é relaxar. Eu dormia em alerta, esperando o Gil dormir, que o Gil trabalhava no outro dia. E eu ficava aí na casa. Toda a vida eu fui homem de dentro de casa, apoiar a casa. Pra, ó, fui mulher ativa. Eu tô me estagnando aqui. Isso tá me matando. Eu que pegava os móveis, eu que botava no carro, eu pegava sofá, eu pegava a geladeira sozinha. Eu tinha uma força de um homem. Geladeira pesada, eu pegava sozinha, abafava ela e jogava em cima do carro. Pode acreditar. Então eu tinha uma força de um marruá. Pode acreditar. Minha família tá vindo pra contar a história. Eu tenho amigos daquele tempo, pode contar a verdade, o que eu fazia, o que eu não fazia de errado. Aí, fiquei assim, eu não era gorda, fiquei gorda, que fui achando com minha saúde. E aí Gil dormia, meu ex-marido. As meninas dormindo e eu ali, ó, sentava numa cadeira velha de ferro que eu tinha, que eu tenho a foto dela. E na frente da casa tinha um cercado. E o ônibus passava em cima da casa praticamente. E a poeira quando o ônibus passava. O ônibus, aquele poeirão cobria a casa toda de poeira. Os móveis chegavam de arrancar o dedo assim, ó, quem tivesse móvel. E fora que quando o carro passava, a lama, pá, nas paredes. Eu ficava no meio da rua com martelo, pegando pedrinha, fiz muito isso. E cacetando os buracos pra não melar a minha porta. Toda a vida eu tive cuidado com rua, dentro da bananeira. Eu botava pedrinha e cacetava. Onde o ônibus passava, não melava a minha porta. Porque quando ele passava, ele jogava lama. Bah, sem querer. Aquela poça de lama, que era água de esgoto dos outros, ou senão que chovia. Eu cacetei muito lá na minha porta, aí a porta de mãe, eu pegava pedrinha, várias pedrinhas no balde. E quando o ônibus não passava, que não passava ônibus, ficava com o martelo cacetando, fazia ó, um cacetamentozinho ali. O ônibus passava, não jogava mais. Eu fiz muito isso lá na bananeira, só que ninguém vai saber disso, mas eu fiz. Pra não melar a minha casa, que o barraco depois de feito, que eu morava na bananeira, ficou o maior barraco, que tinha um barracão grande, um quartão grande, um corredor. O barraco era tão grande que tinha um corredorzão assim, que eu botava uma corda e era um gordo dentro de casa pra eu brincar com minhas filhas. Amarrava uma corda num pau assim que tinha assim, e o barraco ficou meio ladeirado assim, que era ladeirado, tinha que aterrar. Aí eu já brincava dentro de casa com minhas filhas, que eu gostava de brincar. Corria pro rio tomar banho, tomei muito banho no cachoeira lá em cima, da ponte de Burarema até Nicapuxa, que o pessoal chama Capuxa, ali, Bananeira. Eu conheço aquele rio todo. Da ponte da Bananeira até ali, Nicapuxa, chegando na Bananeira ali. Que é o Bananeira, da ponte Burarema, que o pessoal chama por Burarema. Do lado de cima até lá. E também tomei banho em Nova Itabuna. Eu disse, ali eu conheço tudo, aquela beirada da Nova Itabuna. Até lá em cima ali, eu andava por ali tudo ali. Eu conheço tudo. Só que hoje em dia eu não vou mais pra lá. Nova Itabuna, quando eu cheguei, não era grande, não. Nova Itabuna era um bairro, assim, simples. Tinha uma ela ali, eu chamo, não sei se ainda existe, de cimento. Nós saía da bananeira pra ligar ali na ela do cimento. O telefone que tinha era orelhão. Na bananeira não existia orelhão quando eu cheguei em Itabuna. Não existia bombeiro em Itabuna. O bombeiro veio depois que teve bastante incêndio. Em Itabuna, quando eu cheguei aqui, não tinha bombeiro, não. Depois que vieram bombeiro, não tinha carro pra pegar gente. Quem levava os doentes era militar. Pai foi um dos que foi conduzido pela militar. Não tinha negócio de SAMU, não. Quando eu cheguei aqui, o negócio ainda era bem precário. Aí, depois que foi implantando essas coisas. Não tinha, não. Tô falando sério. Quando eu cheguei aqui em 93, aí não tinha SAMU, não tinha bombeiro. Aí o pessoal teve vários incêndios em Itabuna. Aí foi quando eu consegui trazer o bombeiro pra Itabuna. Peguei incêndio na bananeira. Lá, eu sei o que é um incêndio, mas não foi na minha casa, mas eu vi incêndio acontecendo vida real. Vários barracos pegando fogo. Peguei enchente, levando barraco dos outros. Gente ficou sem nada, carregou tudo. Tá tudo nos arquivos da nossa cidade, essas enchentes, esses incêndios que teve. Eu peguei esse tempo. Não sei se o pessoal tem essa matéria. 4 barracos pegou fogo na bananeira. Pra não passar fogo pra outro barraco. Os moradores iam, aqueles homens.
E aí derrubava a banda de outro barraco. Era um negócio louco, muita gente em cima. Code, code! E cachorro morrendo, bujão saindo fogo. Chá! Uma sensação, até hoje, se eu fechar meus ouvidos, eu escuto aquele barulho, um barulho ensurdecedor. E um cheiro de gás e tudo junto. Olha, tem um pessoal que saiu da Bananeira na época. Foi morar num bairro chamado Santa Clara, por causa desse incêndio. Porque acabou a família dele, as coisas dele, toda a véia tinha dinheiro debaixo do colchão, Dona Azul, que Deus o tenha. O pessoal de Carlão, eu morava quase perto da casa de Carlão, do pessoal de Carlão. Carlão também já morreu também, o irmão de Beto Mascate. Eu morava ali, ó, na Bananeira ali, ó. Eu conheço ali com uma palma da minha mão. Aí a véia deixou lá um fogo aceso, não sei se foi o fim, que a véia era meia doida. A véia tinha um cabelinho branquinho, chamava Dona Azul. Mas aí, eu assisti muita televisão na casa dos outros, na casa dessa mulher, na casa de Dona Gil, que Deus o tenha. Do pessoal de Santãozinho, eu assisti muita televisão na casa de Santãozinho, na casa de Dona Olinho, na casa de Dona Azul. Nós não tinha televisão em casa. Eu assistia televisão, eu assistia de noite. A Renascer, nas casas dos outros, ficar na porta da casa dos outros. Eu não tinha televisão. Peguei esse tempo, pode acreditar. Eu peguei, tô com 46 anos, eu vivi tudo isso em tempo assim, um atrás do outro. Isso é pra ficar pra trás. É minha história de vida aqui em Itabuna. Vou tentar seguir, se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Mas eu não posso fechar o livro sem falar a verdade. Não posso. Agora, se alguém contou uma versão minha, que eu sou maluca, não sou maluca. Eu sou, assim, essa mulher hoje agressiva, talvez, que alguém acha que eu sou agressiva, não sou. Pra falar a verdade, eu detesto briga, eu detesto discussão, eu detesto picuinha, eu detesto, se disse, me disse, eu não gosto de fofoca, eu não gosto dessas coisas. Mas aconteceu, eu não fujo da raia, sabe? Eu sou desse tipo, não fujo da raia. Se acontecer qualquer coisa, alguém falar assim, Zana, você tocou no nome do pessoal da Bananeira, se alguém chegar aqui e falar isso, eu toquei. Eu sou desse tipo. Não tô falando mal, eu toquei no nome. Que eu peguei esse pessoal aí, incêndio, enchente, fui pras baias lá do parque lá. Aquele parque lá, eu conheço tudo lá. Tem vários tanques lá de trás, tá tudo acho que cheio de capim lá. Perto da Nestlé lá. Ó, meu amigo, ali eu conheço tudo. Andava de bicicleta aqui em Itabuna, ia pra Nova Ferrara, pra casa de minha prima. Voltava. Ô, meu amigo, eu tinha uma bicicleta Monarca, eu andava pra tudo que era lá de bicicleta, eu era magro, ó. Vi estudar em 2001, foi 2000 e pouco. Parei de estudar quando eu fiquei de barriga de bilu, não. Terminei o primeiro, segunda, terceira série, quarta série. Parei em quarta série, no Ação Cidadania Bananeira, que eu não sabia ler. De barriga de bilu. Aí quando eu tive bilu em 2003, parei de estudar. Aí fiquei sem estudar. Quando eu cheguei pra aqui, eu não tava estudando. Aí morou uma vizinha aí chamada Mônica, do lado dessa casa daí, de aluguel. E ela se matriculou aí no Tonhão, na época o Tonhão existia aí. O Tonhão, que é o Antônio Carlos Magalhães, o colégio que tinha aí, que o diabo acabou. Aí ela falou assim, vamos estudar, Zana. Eu falei, eu não quero não. Ela me convenceu, eu vou estar estudar. Aí eu entrei na quinta série, fiquei quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro ano, segundo ano. Aí fui pro terceiro ano. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu já tava feliz que eu tava quase terminando. Mas foi uma época muito difícil, muito malandro na sala de aula, não vou mentir. O ensino à noite é muito preocupante, quem não vai pra estudar muito não. Muito vai pra estudar, mas muito vai pra bagunçar. Bota o livro lá e sai. O diretor da escola não podia fazer quase nada. Quase nada. A professora que eu tava estudando a matéria e todos ficou logo com medo dos meninos, aí piorou tudo. Me dava uma raiva que a professora, eu só vou ensinar a Fátima se vocês parar. Uma mulher lá que acho que era sociologia, não sei que área que era lá. Eu disse, minha senhora, eu sentava perto da mulher, da banca da mulher, pra me escutar, que era um frevô no fundo da sala de aula. E aí entrou o recesso de São João da época. Eu tava no terceiro ano, tava até gostando e aprendendo. Aí depois que entrou o recesso, eu não voltei mais. Eu falei, não vou mais pra aquela desgraça não, não vou mentir. Eu falei bem assim, eu não vou mais não. A professora de matemática, essa professora e a de inglês, foi as três áreas. E pra acabar de acertar, tinha a Márcia de arte. Márcia chegou, do colégio na época. Márcia chegou e falou assim, hoje eu quero que vocês desenhem esse livro aqui, esse Cândido Portinari, o menino sentado na cadeira com o peão na mão. Queria que a gente olhasse para aquela gravura no quadro e pintasse cá no caderno da gente. Fazesse aquele negócio. Eu não sei fazer nada de desenho.
Eu disse pra ela, eu não sei fazer. Ela disse, não é possível uma mulher grande dessa não saber fazer nada. E ali todo mundo começou a olhar pra mim, uns ria, outros não ria. E o pessoal, uns começou a tentar fazer, outros não. E aí quando chegou a hora de entregar o dever, eu falei, eu não fiz nada não, que eu não sei. Aí ela disse assim, ou você fica na sala de aula pra fazer o desenho, ou senão você vai embora. Foi o primeiro dia que eu bati de frente com a professora de Márcia. Aí sabe o que eu fiz? Levantei e fui na secretaria na hora. Cheguei lá na época, falei assim, vim falar com o Robson e uma mulher que tinha lá. E tinha um homem que morreu, o Murilo, que Deus o tenha. Falei, olha, professor, olha, diretor. Aqui só tem aula de bandeira, as cor e mais nada. E essa mulher quer que eu pinte isso aqui. Eu não sei nem pra onde que vai. Ela quer que eu faça isso aqui. Eu parei a sala total, não vou mentir. Aí uns gostou, outros não gostou. Isso aqui foi uma confusão. Ela mandou se retirar. Eu falei, eu não vou se retirar porque eu não vou pintar. Porque você quer que eu saia da sala. Eu não tô brigando. Eu não tô falando pra você que eu não sei fazer. Resultado, parou a aula naquele dia. Daquela época. Foi o único atrito que eu tive na escola. E aí, vim pra casa. Ela mandou todo mundo fazer em casa. Quem fez esse desenho de Cândido Portinari com o menino sentado na cadeira, na mão, peão na mão, foi minha irmã, Cosmira, que hoje é professora de história. Eu cheguei aqui, eu levei o desenho pra ele lá, mas não foi eu que desenhei. Eu levei, mandei meu irmão e minha irmã pintar. Falei, minha irmã, eles querem isso aqui. Nesse tempo nós não tinha internet. Ganhei a nota, mas não foi minha mão que fez aquele negócio. Que ela queria que desenhasse. E lá não dava mais nada, mais nada. Aí a mulher era gente boa, só que a área que era pra me dominar inglês e matemática e essa tal de arte eu não sabia nem pra onde que começava. A mais que eu gostava era ciência e história e geografia. Era as áreas que eu mais dominava. O português bem capengando, que eu ainda com mesmo de sílaba, monossílaba, não sei o que, mas lá não sei, esqueci quase tudo. E a área que eu mais gostava era história e o tal da ciência e a parte do... que o professor dizia que era tal do... geografia. Era a área que eu mais gostava. Deitava e rolava nessa área. Mas nas outras áreas, ó, entrava por um lado e saia por outro. Eu disse, aqui a gente tá pulando matéria, professora. Eu não sei nem pra onde que vai. Falei a realidade da escola. Eu não sei nem pra onde que vai. Eu nunca pintei na minha vida. Eu não sei nem como é que faço um ó na tauba. Ela não acreditou em mim. Nem tentar você vai. Eu digo, não vou tentar. E não tentei mesmo, não. Era pra olhar um desenho lá no quadro que ela botou. E era pra gente desenhar aqui, decalcar, fazer um igual. E depois pintar as cores que era pra ganhar nota. Eu falei, essa nota eu perdi. E cacei uma confusão dos infernos por causa disso. Nunca esqueço. Mas sem brigar, sabe? Fui lá, reclamei. Eu, não faz hoje. Aí bateu a hora. Aí todo mundo levantou, foi embora. Foi uma confusão no tonhão aí. Pra acabar de acertar, tinha um menino chamado Vitor. Nessa época me chamava de Rasputia. Toda hora eu levava esse menino na secretaria. Toda hora, não vou mentir. Era um inferno. Pra acabar de acertar, tinha um rapazinho que era da Mangabeira, não sei se ele é vivo, fica pra lá. Se é morto, Deus bota pra lá, não sei. Que malandro, né? A gente nunca sabe. Minha menina, na época, tava fazendo balé. Ele deu um beijo na boca da minha menina forçado. Fui na casa da tia dele, que era a tia dele que cuidava dele. Quando eu cheguei pra estudar na escola, o capetinho tava lá, o rapazinho. Eu sentava já perto da professora e disse, esse cara tentar fazer alguma coisa contra mim aqui, eu bagaço com ele aqui dentro com a cadeira na cabeça dele. Juro por Deus que eu pensava assim. Fui sempre de guerra, não vou mentir, eu não baixo a cabeça pra ninguém não. Aí, o carinha no fundo, rolava a bola de papel, pá, no povo. Mas não de mim. Ele já passava por mim lá na escola, graças a Deus, e lá. Ele nunca me abusou, nem de me abusar. Aí eu falei, vixe, meu Deus do céu, vou estudar num lugar que eu tenho que encontrar esse tipo de gente. Quem quiser aprender, eu aprendi pela graça alguma coisa. Pela graça. Fora disso, tô aí, ó. Aí, o estudo da Bíblia ajuda muito. E a Bíblia me ajudou a ler muito. Só que hoje eu não tô nem aí. Não vou mentir pra você, estuda a Bíblia. Mas aqui no bairro não pode aplicar a Bíblia, que se aplicar também você tá como errado. Se você aplicar a Bíblia que você não pode mexer na sua porta, alguém mexer na sua porta, o povo quer matar você, é duro. Então não adianta nem estudar a Bíblia. Deus me perdoe. Passei por isso. Vivi isso. Vida real. Vida real. Passei muita necessidade. Eu vim ter coisa de casa aqui nessa casa. Quando eu mudei pra aqui, eu comprei cama, geladeira, véia. Na época, sofá, mesa,
micro-ondas, armário de cozinha. Essa casa aqui foi arrumada de tudo, cafeteira, computador. Aqui eu arrumei de tudo, que lá na bananeira eu não comprava, porque eu tinha medo de vir enchente e eu não dá tempo de carregar. Aí quando eu cheguei em 2012, entrei em 2005, em 2012 a minha vida começou a decair. Aqui eu botei venda, eu tive venda já 3 vezes, tive 2 na bananeira e 1 aqui. Vendi muito geladinho, Gil perto da noite, mas eu fazendo geladinho. Vendi muita batida. Eu fui guerreira, tô indo pode. Trabalhei aqui em Itabuna em 11 casas. Casa de Medgi, lá no Jaçanã. Dona Célia foi a última casa que eu trabalhei. Uma casa de uma mulher chamada Rita, Jardim Primavera. Na casa de uma mulher chamada Dona Graça, em frente ao colégio Roberto Santo. Eu trabalhei ali, muitos anos ali. Tinha uma menina ali chamada Priscila e a outra chamada... Eu esqueci o nome da outra menina. Aí trabalhei na Nova Itabuna, na casa de Mônica, a mulher que o marido dela era no posto de saúde. O marido dela trabalhava no posto de saúde Sorte aí, ó, do Barlomanto. Trabalhei na casa de... Lá no Jardim Primavera, perto do batalhão, uma casa chamada mulher... Deixa eu ver se eu consigo lembrar dela também. Eu trabalhei em várias casas aqui em Itabuna. Várias casas de empregada doméstica, limpando vaso de sanitário. E levo nas portas de todo mundo lá, que eu nunca tirei nada dos outros. A última casa que eu trabalhei aqui em Itabuna foi de Dona Célia. E na época que Canana nasceu, que ela pediu Canana, eu não dei. Quem foi de povo de São Ribeiro. Trabalha de doméstica, a mulher... Trabalhei aí na Mangabinha, na casa de Cíntia aí no Alto da Lua. Trabalhei na Mangabinha, na casa de Sandra aí. Eu sou desse tempo. Trabalhei aí, ó, na Baixada aí, ó, num prédio aí. Trabalhei mais, tá dando já 8. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de faxina, levar filho dos outros pra escola, buscar filho dos outros pra escola, lavar banheiro. Eu não trabalhava fazendo comida, não. Era faxina pesada. Agora, as pastoras mais boas que eu tive foi Dona Célia, Medgi e... As outras eram mais rispe comigo. Dona Célia e Medgi foi as patroas melhor que eu tive. Não vou mentir pra você. Trabalhei na Duque de Caxias quando Dona Célia morava ali, em frente ao Pitunambá. Eu conheci o Pitunambá porque eu morava ali. Eu comprava pão ali na Cinquentenário. Quando comecei a namorar com o Gidevaldo, eu namorava na Praça da São José. Trabalhei, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Tem muita casa. Foi em 11 casas. De babá, foi umas 3 vezes. De babá. Já... Saí da casa de Rita, lá do Jardim Primavera. Eu tô tentando lembrar uma mulher que eu trabalhei aqui. Porque eu comi os disquete. A mulher tava juntando os disquete pra fazer aniversário do menino. E ele tava no mesmo quarto que eu dormia. E aí de noite eu ia pra aquele disquete, furei o pacotinho e fui comendo. E ela, quando foi procurar, ela achou que eu tava roubando. Aí a mulher me pegou, era uma criança aí nesse tempo, não era adulta não. Ela me botou assim, quase me derrubou do prédio embaixo ali no Jardim Primavera. Aquele Jardim Primavera ali eu conheço com uma palma da minha mão, eu pedi muito ali naquele Jardim Primavera. Aquele Jardim Primavera ali, aquele bairro do outro lado não existia ali, ó. Quando eu comecei a andar aquilo ali eu conheço com uma palma da minha mão. Trabalhei ali em 3 casas ali de Jardim Primavera. Aquele Jaçanã ali, aquelas casas ali não existia, tinha um brejo ali. Ali eu conheço com uma palma da minha mão. Trabalhei, deixa eu ver se eu consigo lembrar, foi 11 casas, 11, de doméstica, faxineira, pegar cocô de cachorro. Trabalhei na Avenida Ilhéus, na casa de uma mulher chamada Meire, que queria me levar pra Rondônia, Dona Maria do Barlamento, que arrumou esse trabalho pra mim. Tudo, trabalhei. E antes de ganhar meus filhos, e antes de arrumar Gidevaldo, eu lutava, eu não era chupando o dedo e comendo de graça de mãe, não. Mãe não me deu nada, não. Meu perfume era alfazema, da minha irmã que eu usava de Cosmira, gastei muito. E óleo de cabelo misturado com alfazema pra passar na pele, era meu creme. Trabalhei, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Lá no Pontalzinho. O que mais? Trabalhei na descida aqui na Vismarum, aqui na Beira Rio, na casa da mãe de Medgi, lá em cima no prédio. A casa lá, poeirona preta, pra limpar banheiro, limpar banheira, fazer faxina pesada. Pesada, limpar em cima de guarda-roupa, de limpar guarda-roupa, passar pano de banheiro, deixar o banheiro brilhando, minha filha. Você pensa sem dó. Trabalhei em 11 casas aqui em Itabuna. Eu não tô tentando lembrar. O nome da mulher chama Rita, acho que se não me engano não é Rita na outra, que eu esqueci o nome da outra, gente, Primavera. Perto do batalhão, trabalhei na esquina, numa casona que tem lá. Trabalhei lá. Lá ali eu conheço com uma palma da minha mão, a mulher era gente boa. Trabalhei lá.
de doméstica muitos anos, mas não foi ano aqui não. Dava duro, de tarde ia pro Rio lavar roupa quando eu chegava. Parei de trabalhar em 99, quando eu fiquei de barriga de caneva. Quando eu já tava de barriga, ainda fiz faxina ainda. Mas aí eu já botei a venda. Gil não tinha trabalho, aí eu botei Gil pra trabalhar na prefeitura de Itabuna. Fui mais ele de manhã cedo pedir emprego pra Gil trabalhar. Que Gil vivia nas costas da mãe. Aí foi que eu vim parar de trabalhar. Mas eu trabalhava de doméstica. Mãe não me dava roupa, não vou mentir. Era nós que ajudava ela. Meus irmãos limpou muito o quintal pra ajudar ela. Limpou muito o quintal depois que o pai morreu. Nós sofremos muito aqui em Itabuna, eu e meus irmãos. Não tô mentindo, não. Meus irmãos saíram de manhã pra limpar quintal, ó, com enxada. A Vado trabalhou na casa de uma mulher de primavera, que a mulher deu uma bicicleta pra Vado. Quando o Vado não ficou mais lá, ela tomou a bicicleta de volta. A véia. Foi. Ela disse que gostava de Vado. Mentira, quando o Vado tava trabalhando, o Vado foi pequenininho trabalhar na casa dela. Mãe, sabe o nome dessa mulher? Sabe o que essa mulher fez? Quando o Vado não pôde mais, que o Vado arrumou um trabalho que ganhava mais, ela tomou a bicicleta de Vado. A bicicleta monarca que ela deu novinha. Ah, já que você não quer ficar, me dá de volta. A mãe não fez questão, falou, pega, meu filho. Pega e leva. Levou. Antes, era pra ter botado na justiça. Vado trabalha desde pequeno. Desde pequeno Vado trabalha. Não é de grande, não. Vado de missa e de van. Com 8 anos de idade, vai mais missa. Tava limpando um jardim primavera aí, ó. Pedindo e limpando. Aquele Santa Paula lá, eu pedi ali naquele Santa Paula ali, quando eu não tava trabalhando, eu tava na rua de Itabuna pedindo. Empurrei carro de verdura no centro comercial. Empurrei muito carro de verdura pra trazer pra rodoviária. A rodoviária era aberta pelo lado de cá. Eu levava meu irmão, eu e meu irmão empurrando carro de verdura, cheio de saco de batata, chuchu. O que tivesse, que aquele esperando de comprar pra lá pra outra cidade. A gente que levava, quanto você cobra? Dava um dinheirinho, a gente levava até a rodoviária, botava lá e voltava. Eu trabalhei, eu não fui ficar de encosta não, só que hoje eu tô de boa. Mas eu trabalhei, não tô mentindo não. Minha mãe e meus irmãos testemunham. Minha vida era luta, não era parada não. Tô parada hoje. Tive só as 3 meninas. E ali, daquilo ali, fiquei. Vim parar de trabalhar em 99, cheguei aqui em 2005. Tô aqui pra contar a história. O que mais? Eu tô tentando lembrar o nome daquela mulher, não tô conseguindo. Será que a mulher já morreu? Eu trabalhei pra essas casas também em 11, eu lembro de tudo. Tomei banho no Itabuna na época com Dona Célia. Por isso que eu tô falando que Dona Célia era mais melhorzinha. Que onde elas iam, me levava. Fiquei na praia com o pessoal da Mangabinha de Cíntia lá em cima, um mês, ou foi 15 dias, com elas, tomando conta da criança, que ela tinha uma menina branca. No Saminojo deve estar grande. Cíntia da Mangabinha, no alto aí da lua, aí no giro aí, perto de uns prédios em cima. Aí a mãe dela chamava... A mãe dela trabalhava na Grafa do São Caetano. Já morreu a véia, morreu atropelado, o homem que matou. Aí, ó, trabalhei na casa dela. O marido dela era policial na época. Chegava, dormia. Eu que tinha que tomar conta do menino. A mãe dela fazia sabão de coco, eu nunca esqueço. Aí eu soltava lá pra esse menino. Eu saí dessa casa porque pai mandou pedir uma colher de café e eu não podia pegar na vasilha. E no dia que mandou pedir uma colher de café, eu não podia pegar. E ele falou, minha filha mora numa casa que não pode nem dar uma colher de café e vai sair. E eu trabalhava, não via a cor do dinheiro, por absorvente, comida. Eu ia mais Dona Célia fazer feira ali naquele então ali, quando Dona Célia vinha. Aí era bom. Com Dona Célia eu ia pro Itabuna, ela vendia sorvete no Itabuna. Eu ficava tomando banho mais dela na piscinona lá, aquela grandona lá. Entrava lá, só saía de tarde. Lá eu vi, primeiramente, quando eu fui pro Itabuna, mas Dona Célia, a banda Timbalada de verdade, teve lá no Itabuna muitos anos. Vi pela primeira vez lá. Aí eu vi, né, mas não era muito fanática de cantor, não tinha que tirar foto. Eu era criança, tinha o quê? 13, 14 anos. E antes de encontrar Gil. Tudo e antes de encontrar Gil. Tudo isso que eu vivi foi antes de encontrar Gil. Aí ficava lá na cidade tomando banho na piscina grande. Ela, Cristiane, você sabe me mandar? Ela me chamava de Cristiane. Dona Célia me chama de Cristiane. A família lá me conhece como Cristiane. Aí eu lá, ó, tomando banho, nadando, no meio de gente que presta. E nunca tirei nada de ninguém. Se alguém dizer que eu roubei, é mentira. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca tirei nada. Limpando privada dos outros. Tomando conta de casa dos outros. Dando banho de cachorro dos outros. Pegando tuia de bosta em casa que eu trabalhava por aqui. Assim, tinha uma... No Jardim Primavera tinha uma mulher que tem um carro lá. O cachorro dormia na garagem. No outro dia, ó, as tuias de bosta pra eu pegar. Eu dormia nos quartos da casa. Era assim que eu fazia. Aí eu falei, vou sair dessa desgrama, eu vou arrumar um marido. E arrumei, que foi Gidevaldo. Decidi sair dentro de casa, mãe me batendo, eu trabalhando no cozinha dos outros, eu pedindo nas ruas, pedindo frecha de Itabuna.
Pedi muito ali naquele Frecha comida pra comer. Pedi muito ali. Eu tava naquele Frecha aqui pra pegar comida todo dia. Ali tinha o marido da finada Leda, o Tonho, trabalha lá no restaurante do Frecha. Pegava muita comida lá. Que ela disse, meu marido trabalha lá, Carminha. Manda a Sofia pegar uma comida lá pra você comer. Foi assim que eu conheci a sessão de Itabuna. Foi assim que eu conheci a São José Pedindo. Que o pessoal dizia, vamos ali que ali dá coisa. A gente ia. Foi assim que eu conheci. Aí... quem me deu o enxoval da minha filha, dessa Camila que tá aqui, dessa biluzinha, todo completo foi a Ida Vita, da Casa Vita do Centro Comercial. Eu chamo ela de Dinda até hoje, Dinda. Onde eu vejo ela, eu chamo ela de Dinda. A mulher sustentava minhas filhas de leite, de tudo. Toda semana era sagrada ela mandar o leite, o mingau. Quando eu tava de barriga, ela já ia lá e comprava uma caixa. Caixa, não era desse tanto não. Preparava tudo, minha tia teve de tudo, do bom e do melhor, porque o povo da sessão que deu. Do bom e do melhor. Cada vestido bonito que eu tenho nas fotos com elas vestidas aí, foi o povo da sessão que deu. Não era porcaria não, era novo, elas traziam no pacote pra dar. Minha tia nunca vestiu uma roupa velha, porque eu não tinha como comprar, mas o povo dava. E fora que eles pediam, mas eu não dava minha tia. As minhas meninas era bem adoradas na sessão. Ô, coisa linda, elas pegavam, seguravam. Só me dava na hora de sair, que eu dava banho, dava comida, levava cheirosinha. Ah, minha filha, eu vivi a vida, eu vivi. Aí da Vita, ela é dona dessa Casa Vita aí, ela fazia parte do centro lá, ó. Não sei se ainda faz ainda. Ela que dava palestra lá no Centro Espírita Caridade do Barro Lamanto. Aí ela vinha, ela só tem um filho. Só tem um filho, que hoje já deve estar homem já. O nome do menino é Vinícius. Só tem um filho só, branquinho. Eu tenho foto dele, foto dela dando palestra, ela magra, cabelo cacheado na época. Tem uma voz bonita ela, você imagina. Aí ela fazia o aniversário dela na sessão, para o povo comer as coisas. Levava a mãe. A Anitta ajudou muito mãe, Anitta, da campanha do Quilo lá, ajudou muito mãe. As irmãs de Anitta ajudou muita gente. Anitta tem umas irmãs lá, que eu não sei o nome, não sei se é viva. A mãe de Anitta, não sei se é viva. Esse pessoal me conhece, antigo. Quem me conhece vai lembrar de mim. Talvez tenha um filho de Jesus aí que vai lembrar. Só que hoje eu tô gorda, mas eu era magra. Graça, Dona Graça era uma casa simples. Aqueles... Já de uma velha ali eu conheço tudo. Tudo ali, rua por rua. Ali eu conheço tudo. Tudo. Agora, o outro bairro novo eu não conheço não. Mas ali só tinha um complexo lá embaixo. E ali tinha o negócio do Manuel Leal ali. E lá era Jardim Primavera. Ali eu conheço tudo. Morei ali, trabalhei em 3 casas ali. Eu conheço aquilo tudo. E pedi ali até não querer mais antes de trabalhar. Aquele Jardim Primavera ali eu conheço todo. Todo, pode acreditar. É mesmo que eu tava vendo no jardim, rua por rua. Rua por rua. Trabalhei, deixa eu ver se eu consigo lembrar as outras casas que eu trabalhei. Aí, com essa povo da Mangabinha aí, eu fui pra praia. Fiquei lá, tomando conta dessa criança. Cheguei lá, foi lá que, quando eu cheguei, a gente tava hospedado, acho que era hospedado, que só que ninguém ia falar. Quando terminei de tomar café, eu fui lavar os pratos. Aí a mulher chegou, Cíntia, falou bem assim: não é pra você fazer nada aqui, você só tá pra olhar minha filha, pra me deixar eu viver, tipo assim, curtir. Falei, mas eu tô sem fazer nada, a menina tá dormindo. Eu posso lavar algum prato? Ela, não. E você tá aqui pra olhar minha filha. Eu falei, nem o prato que eu comi eu posso lavar. Ela disse que não. Aí eu larguei lá, ela mandou largar, larguei. Que eu só tava mesmo pra olhar a menina. O tempo todo com a menina. Fui pra praia com a menina, voltei com a menina. Criança, eu sei lutar com criança desde pequeno. Minha mãe e meus irmãos ficaram com minha responsabilidade. Criança, mão suja, unha grande não pode, fedendo a suor não pode, bota uma fralda pra não ficar o fedor. Maior cuidado com criança. Fazer mingau de criança, vitamina, tudo isso eu sei trabalhar com criança. É mesmo que eu fechar os olhos, de olho fechado. Criança. Agora, eu que não quero, né? Hoje em dia tá me acabando por causa de mim, que me dá trabalho, né? Fica febril, descobrir a hora que tá febril, a hora que tá murumbudo. Isso aí eu sei tudo. Sei tudo. Eu sei o que é por favor, com licença. Só que eu já esqueci quase tudo, viu? E não foi mãe que me ensinou, não. Quem me ensinou foi as casas que eu trabalhei. Na casa de Medigi, o marido dela trabalha na Nestlé. O marido dela trabalha na Nestlé.
Na casa de Medigi. Medigi é Jaçanã, também no Jaçanã. Aquele Jaçanã ali tava em construção. Lá entrando, não tinha perto de uma manga assim que tinha um brejo. Ela morava em frente. Ali deve estar tudo cheio de casa hoje. Nós passávamos por cima de uns pauzinhos assim, só que a casona dela era grandona, fechada. Muro. Eu entrava lá pra dentro. Ela tinha 3 meninos, não. Um menino e uma menina, Karina. E um menino esqueci. Acho que era Karina. Trabalhei também na casa de Mara, na divisa do Jardim Primavera com Sari Alcântara. Na casa de Mara, a menina lá, eu tomava conta da menina, Mara. A divisa com Sari Alcântara e Jardim Primavera. Eu trabalhei ali tomando conta da filha dela, a menina chamava Isabela, um negócio desse. Trabalhei tomando conta dessa menina, a menininha do cabelinho louro, desse tamanho. Na época, muito tempo, saí também dessa casa. Patroa nenhuma nunca mandou de mim, não. Que na hora que ela me agoniava, eu saía. Não vou mentir. Trabalhei, comi muito mingau de menino. Muito resto de criança. Eu não jogava fora, não. Eu comia, por isso que eu tô gorda. O que mais? Foi isso que eu vivi. Vivi mesmo. Mara é na divisa do Jardim Primavera com Saurinho Alcântara. Saurinho Alcântara também eu conheço todo ali. Eu trabalhei ali na época que tava construindo ali a divisa do Jardim Primavera com Saurinho Alcântara. Agora eu não sei o nome da rua. Eu sei onde que é. Mara, ela tinha a casa dela, tinha um patião na frente, todo fechada. E junto da casa dela trabalhava uma mulher chamada Mary. Tinha 3 meninas que trabalhavam em 3 casas. Nós fizemos amizade, 3 domésticas. Eu era babá da menina dela. Foi lá nessa casa que eu tava dormindo. Eu saí de manhã cedo, eu saí pra... Nesse dia eu fiquei a noite toda mais minhas amigas tentando curtir a vida. Quando eu voltei, a mulher era tão boa que me deu a chave. Eu abri a porta, entrei, fui pra meu quarto dormir. Aí ela levantou cedo, pegou a menina e me deu pra segurar quando ela ia preparar a mamadeira, que não era meu dia de trabalho. Mas mesmo assim eu fazia minha parte. Aí o sono veio e pegou eu, a menina caiu no chão. Ela me xingou todinha, porque eu deixei a bichinha cair no chão sem querer. Eu não vi, o sono, a menina bateu no chão. A Vanessa que a câmera baixa. Você sabe que filho de rico chora, né? Ah, minha amiga. Eu me lembro, ó. Ela tinha 2 meninas, uma de colo e uma meninazinha assim. Eu não sei o nome da menina. Tá muita coisa pra me lembrar. Muita coisa. Trabalhei, não tirei o que é dos outros. Se alguém dizer que eu roubei é mentira. Se alguém dizer que eu tirei é mentira. Vivi a vida real. Fui sócia do clube lá do Itabuna, mas quando eu fui com o Gil, quando eu fiquei já tendo dinheiro, eu me cadastrei lá no clube do Itabuna, não. O Gil se cadastrou, eu era dependente dele lá. Nós foi sócio do clube do Itabuna, velho, lá, aqui em Itabuna. Era meu sonho ter uma carteirinha pra tomar banho de piscina. Realizei esse sonho, graças a Deus. Até hoje tenho minha carteira pra mostrar quem quiser ver aí. Eu e minhas filhas de Devaldo. Levei muita gente daqui pra tomar banho lá no Itabuna. Hoje os meus inimigos que querem minha cabeça, alguns filhos dele faziam parte que eu levava com peninha. E o pessoal com inveja de mim levava pra tomar banho, que tinha que direito de levar 2 pessoas de acompanhante. Eu levava. Cara, quem a gente vai levar essa semana? Levava com pena pra ajudar. Nego nunca me levou para as redes deles. Levei uma amiga a mãe da amiga da minha filha. Tenho foto com ela também. A mulher ficou o dia todo olhando pra gente. Olhando pra mim, que eu mandei minha filha convidar a filha dela pra ir pro Itabuna, mais minhas filhas. E ela achou que eu era uma pessoa sem confiança. 8 horas da manhã a mulher tava aqui com a filha dela. Aí ela foi. Tirei foto com ela, tenho tudo aí. Levei ela. Nunca vi a mulher na minha vida, vi só naquele dia. Depois daquele dia nunca mais eu vi. Tirei foto até hoje pra provar. Fui, levei ela pro Itabuna. A gente chegava cedo no Itabuna, a água ainda tava gelada, nós já tava tomando banho de água. Primeiro eu fui com minha patroa, que era a dona Célia, a mãe de Márcio. Depois eu fui por conta própria. Eu queria uma coisa boa, eu sempre quis coisa boa, não quis porcaria. Fiz lá, ó, tem a carteirinha. Eu tinha uma carteirinha, gente tinha uma carteirinha, as meninas tinham carteirinha, a gente tinha direito de levar um acompanhante. Aquele Itabuna velho ali, eu conheço tudo ali. Tirei muitas fotos ali naquele Itabuna ali. Fora que quando eu não era de foto ali, eu tava com Dona Célia ali. Dona Célia vendendo sorvete ali, levava o freeze. Vendendo sorvete, levava os 2 filhos dela brincando bola lá. E eu lá dentro da piscina, o outro vinha pra tomar banho, mais eu. Oxe, não tinha problema. Ali eu conheço com uma palma da minha mão. Oxe, agora tá velho, né? Deve ter acabado, né? Eu não sei como é que tá. Que era bom reformar aquilo ali, né? Era bom ativar aquilo ali pra sociedade, né? Sambão ponhando de prancha, eu não ia dançando. No tempo que eu tomava banho ali, eu não tinha nem sutiã, nem roupa de praia. Eu metia um shortinho, uma roupinha e metia dentro d'água, já foi.
É, vivi isso, tô falando sério, vivi mesmo. Não é da minha cabeça. Ah, é sua cabeça. Não, minha cabeça não. Eu tenho como provar. Cheguei aqui, fui me mover com religião e deu nisso aí que deu. Deu esse jegue que deu aí. E não sei onde que vai parar a minha vida. Se eu desencarnar, já tô com o caixão comprado. Se eu não desencarnar, Deus toma conta de mim. Foi isso que eu vivi, de verdade. Deixa que a vida mostre quem sou eu. Não tenho vergonha de ser eu, simples, falando da minha vida. Não mostrar sua ferida para os inimigos. Mas tô sendo realista. Não sei qual a armação ou a treta que eles estão tramando. Ou já tramou, vai tramar. Mas eu confio no Senhor, tudo mais Ele fará. E vivi isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, ó, saia do caminho. Mas foi vida real. Eu sou a única mulher que eu esqueci o nome dela, que é ali perto do complexo ali, do batalhão. Aquela estrada do São Caetano ali, eu conheço tudo, a Santa Rita ali. Eu passava por ali tudo ali, pedindo esmola, passava centro comercial, São Caetano eu conheci pedindo também, eu pedi muito nessas ruas. Sábado eu passava na sobrinha ali pedindo coisa. Meus amigos, eu pedi de brincadeira, comendo as coisas na rua, comendo comida na rua. Eu passei uma luta, desgrama. Pra eu baixar a cabeça, você me mata, mas não baixo. Pode me matar, porque eu não baixo não, eu sou ruim. E aí, comendo pouco, pedia comida meio-dia, sentava nos passeios e comia. Eu pedi muita comida aí nessas ruas aí, ó. Pedi muito, me dá um prato de comida, a mulher me dava. Pedi mais Fia da Bananeira, Maria da Conceição. Fia conhece a minha história, Fia da Bananeira, Maria da Conceição. A mãe de Cleidiane, a mãe de Cida, a mãe de Clebson, me conhece. A única desse pessoal que eu pedi, ela sabe que eu pedia. Só se ela negar. Pedi mais Lúcia de Antônio, ela não mora mais em Itabuna, mas ela tinha 5 filhos. Miminho, não sei quem mais lá, o marido dela morreu na Bananeira. E eu pedi mais esse povo. Foi a primeira mulher que me levou pra pedir, foi ela. Ela me levou pra pedir na época de arrumar. Antes de arrumar trabalho, eu caí nas ruas de Itabuna pedindo. Pedi bem, mas saia em casa. Mas não sabia agaçado, não. Nesse tempo o povo tinha pena, dava mesmo, eu não tinha nada. Aí eu falei, mas não é isso que eu quero. Aí essa mulher me levou pra pedir. Depois eu passei a pedir mais Fia. Aí de Fia eu passei, levei mãe e minha irmã doente. Nós pedindo. Aí depois nós foi arrumando trabalho. E foi arrumando trabalho e foi saindo da pedição. Que eu queria sair da pedição, que eu não queria ficar na pedição. Aí depois da pedição eu quis arrumar um marido e tô aí pra contar a história. Pedi mesmo, não foi brincadeira não. Nem ilusão não foi só um dia não. Era todo dia eu tava nas ruas. Descalça quando eu saía de casa com a sandália. Saía quebrar na estrada, jogar no mato. Ai. Eu sei o que é passar necessidade, mas não reclamo não. Acredite se quiser. Aí hoje meus parentes podem me julgar. Não fui criado com tio, não fui criado com tia, não fui criado com primo. O único primo mais chegado que eu tive foi Mira e Beto. Que ele morava lá, mas eu não podia muito ter amizade. Os outros nem sei. Não fui muito criada. E uma prima minha que apareceu há muito tempo aqui foi Sandra, sumiu também. A única prima que eu tinha mais afinidade de chegar pra nós conversar. Sandra, quando chegou aqui, eu botei pra dormir na minha cama na época. Hoje em dia eu não sei nem onde que anda. Mora pro lado de Rondônia, eu não sei. Tenho parente pra dar com pau. Não vou mentir pra você. Da parte de mãe, essa Itabuna é pequena pra nós. E da parte de pai eu tenho, mas não conheço nenhum. Não sei nem quem é. Mas eu tenho parente. A família de Gidevaldo é grande. Meu ex-marido. Também tem gente que você nem imagina. É que nem casa de pombo. Cheio de gente. Gil tem sobrinho pra vender e emprestar, que você nem imagina. A família de Gil também é um componente grandíssima. Pode acreditar. Essas meninas minhas aí tem primo que se for botar pra contar, é um bocado. Da parte de Gil. Eu considero como sobrinho, porque eu morei mais de Gidevaldo e as meninas têm sangue de Gidevaldo. Ainda que não é parente meu de sangue, mas é parente da minha filha. Tem parente, a família de Gil tem parente pra tudo que é lado. E agora eu não sei onde é que tá também, nem quero saber. Essas meninas minhas tem primo preto, primo do zóio azul, primo do zóio preto. O pessoal branco, é uma misturada assim. Por isso que eu tenho uma filha branca e 2 morenas. Puxo a morena minha família
E a branca que puxou a família do pai, que a família do pai, a Veluzinha tinha um zóio azul. Tá acabando com tudo, né? Quem é? E a irmã dele também tem um zóio azul, Francisquinha tem um zóio azul, a família, só que uma minha só saiu uma branca, e as outras são duas morenas. Por isso que deu guerra na família, que disse que as meninas não eram de Gil. Você imagine, tinha que sair todo mundo branquinho, não saiu branquinho, eu disse que era pular na seca. Pra acabar de acertar, o povo botou o nome de cachorro, aí que a véia acreditou mesmo. E não é, tudo é de Gil. Não tem negócio de pular seca. Pois é, fica com Deus. Vida real, mais uma vez, a vida do Crais.